A paz do Senhor a todos, boa noite. Vim aqui gravar a quarta aula da nossa matéria de Bibliologia. E você que não pôde estar na aula, aproveite essa oportunidade, assista a aula para você não ficar perdido. A última aula nós encerramos falando a respeito de uma Bíblia chamada Septuaginta. Nós tínhamos comentado que Septuaginta significa a Bíblia dos 70, ou a versão dos 70, que foi aquela Bíblia que foi um pedido do governador do Egito, Ptolomeu, para que alguém fosse fazer uma tradução da Bíblia hebraica, ou seja, a Bíblia que continha toda a história do povo hebreu, que estava escrito em hebraico, e ele desejava uma versão, uma tradução dessa Bíblia no grego, que já era a língua popular. E também tinha uma outra coisa interessante, é que havia muitos judeus que tinham se espalhado, e muitos já não falavam nem mais a língua hebraica. Então a Septuaginta ela foi traduzida por 70 homens aproximadamente, em 70 dias. Então ela foi toda traduzida do hebraico para o grego. Nós vimos que na Septuaginta entrou algumas palavras, por exemplo, é na Septuaginta pela primeira vez que entra a palavra Lúcifer. E Lúcifer não faz parte dos escritos originais. Foi explicado que Lúcifer era a ideia da maldade, que eles não conseguiam entender quando, ao traduzir a palavra Gan, Satan, que é Satanás, em hebraico. Então, ao traduzir, se eles traduzissem Gan, Satan, os gregos não conheciam essa entidade, essa figura do mal. Eles conheciam Lúcifer. Por isso eles substituíram eles substituíram onde estava Satanás e colocaram Lúcifer. Outra coisa interessante também nessa tradução é que os nomes dos livros bíblicos também foram alterados, Por exemplo, originalmente Gênesis não era Gênesis, Gênesis já é uma palavra grega. Na verdade, o livro original, o nome em hebraico de Gênesis é Bereshit. Mas isso é coisa que nós vamos ver mais para frente na hora que estudarmos o Pentateuco. O que é importante que você grave, como aluno do seminarista, que você entenda? Que a Septuaginta ela é a tradução da Bíblia hebraica para a língua grega. Qual é o grego? O grego koiné. O que é o grego koiné? É um grego popular. Era um grego em que as pessoas podiam entender sem maiores dificuldades. Tá? Bom, logicamente que com o passar do tempo, mudanças de potências que governavam o mundo, o idioma também começou a mudar. E no século II, depois de Cristo, a língua que passou a predominar não era mais o grego, embora houvesse grande influência ainda do idioma grego, mas a língua predominante era o latim, língua oficial de quem? O Império Romano, que dominava o mundo daquele tempo. Sendo assim, Jerônimo, que era um dos homens mais sábios do seu tempo, muita sabedoria, ele fez uma nova tradução da Septuaginta, que era a Bíblia hebraica em grego, ele traduz ela para outro idioma, que é o latim. E o latim era uma língua popular até esse momento. De maneira que essa tradução da Bíblia, ela ficou conhecida como Vulgata Latina, ou seja, ela era uma língua, era um idioma em que todos falavam, todos conheciam, e era um idioma comum, sem palavras muito difíceis, de maneira que todo mundo podia entender. Bom, uma outra coisa que aconteceu, que nós conversamos, e a apostila cita na página 8, é que as traduções de trechos do Antigo e do Novo Testamento não ficaram restritos só à língua latina, nem à língua grega. Lugares, por exemplo, na África, na Itália, começaram a traduzir trechos separados da Bíblia. Então, determinada região da África tinha um trecho do Antigo Testamento traduzido na sua língua falada nativa. Começou a ter um problema. Qual era o problema? Vários trechos da Bíblia traduzidos em vários outros lugares, e isso gerou uma grande confusão, porque
certamente que traduções isoladas de apenas trechos da Bíblia gerou um grande número de erros de tradução. E essas Bíblias, elas não careciam de confiabilidade. Bom, qual a Bíblia, né, que nós usamos? Como a Bíblia chegou, a versão que chegou? Né? Nós não falamos grego, nós não falamos latim, muito menos hebraico. Bom, a nossa Bíblia popularmente é conhecida, mais comum, João Ferreira de Almeida. Você tem João Ferreira de Almeida revista, porque ela foi revista, passou por uma revisão, e corrigida, porque ela passou por algumas correções. Você tem João Ferreira de Almeida revista e atualizada. Por quê? Porque ao longo do tempo percebeu-se que algumas palavras foram mal traduzidas, que algumas palavras precisavam passar por uma atualização, não mudando o sentido original, mas dando o sentido mais próximo da língua original. E a nossa Bíblia, né, possivelmente a sua, a minha, ela foi traduzida por um padre chamado João Ferreira de Almeida. Tá? Ele foi o primeiro, né, a traduzir o Novo Testamento. Foi em 1670, ele faz isso com o português de Portugal, logicamente, né? E depois ele faz a tradução do Antigo Testamento por volta de 1691, quando ele falece. E após ele falecer, outros missionários completaram a missão de tradução da Bíblia, né, de tradução das línguas gregas e das línguas hebraicas, e aí foram surgindo algumas das traduções que nós conhecemos hoje. Por exemplo, o João Ferreira de Almeida tinha um problema, ele deixou Portugal muito cedo. Ele era um português, ele deixou Portugal muito cedo, então ele não conhecia muito profundamente a cultura portuguesa. Então ele foi para Amsterdã, na Holanda, e nessa tradução de João Ferreira de Almeida, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, foram encontrados alguns erros, ele errou bastante, de maneira que foi necessário ser publicada pela imprensa bíblica brasileira, em 1951, uma edição da Bíblia chamada, traduzida por João Ferreira de Almeida, porém, edição revista e corrigida, ou seja, uma versão que passou por uma revisão, para tirar esses erros, e passou por correções. Né? A sigla desta Bíblia é ARC, ou seja, Almeida, atualizada, revista e corrigida, ou edição revista e corrigida. Quando foi por volta de entre 1945 e 1955, ou seja, 10 anos após, uma comissão de especialistas brasileiros trabalharam numa outra versão bíblica, numa outra tradução, que ficou conhecida como edição revista e atualizada de Almeida. Né? Então, se você quiser comprar uma Bíblia, eu aconselho você a comprar essa Bíblia revista e atualizada. É uma Bíblia que ela é comum nas igrejas. Aliás, uma dica importante, Bíblia de estudo não é Bíblia para você levar para a igreja, tá? Para você ler uma palavra devocional, porque a Bíblia de estudo, ela traz uma linguagem mais técnica, de maneira que quando você estiver lendo, vai estar diferente de todo mundo da igreja. E é muito chato isso, né, irmão? Quando o pregador está lendo um texto e a gente está lendo ali e fica diferente, a gente fica meio perdido. Então é importante ter esse cuidado também. Lembre que toda vez que você está pregando, que você está tendo uma oportunidade, você está ensinando. E é muito melhor você ensinar numa linguagem em que quem está te ouvindo possa entender, do que você estar ali com uma Bíblia de estudo, uma Bíblia muito boa, mas como o nome diz, é Bíblia de estudo, não é Bíblia de culto, no sentido de que vai ficar diferente de todo mundo. Quanto melhor todos lerem o mais próximo, né, o mais igual possível, melhor fica o entendimento. Tá? Então essa edição revista e atualizada, é uma obra muito boa, ok? E o Novo Testamento, ele foi publicado nesta obra em 1951 e depois o Antigo em 1958. E essa tradução é da Sociedade Bíblica do Brasil. Olha como é interessante. Primeiro você tem a tradução do Novo, depois você tem a tradução do Antigo. O que significa isso? Às vezes a gente acha que a tradução da Bíblia é uma coisa simples, né? Você pega lá, vai de Gênesis até Apocalipse, mas não é.
Primeiro era traduzida uma parte, depois traduzido outra parte, e esse trabalho de tradução dá muito trabalho. Agora nós estamos falando aqui de traduções de língua portuguesa, porém o português de Portugal. E quando é que começou a tradução do português do Brasil? Porque, embora também seja português, é um português diferente do que é falado em Portugal, tem muitas diferenças. Isso começou em 1904, tá? Por uma comissão de evangelistas brasileiros, e que formaram depois a Sociedade Bíblica Americana e depois a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira. Olha só. Em 1910 foi produzido o Novo Testamento e em 1917, ou seja, 7 anos após, o Antigo Testamento. Tá? E essa tradução, a tradução que nós temos, é uma tradução muito fiel à original, é uma tradução que é rígida, tá? Em relação a como foi feito, né, essa adaptação, e nós podemos confiar, tá bom? As traduções que nós temos, na sua grande maioria, tá, são traduções confiáveis. Vamos falar de algumas delas. Por exemplo, nós temos a NVI, Nova Versão Internacional. É uma Bíblia muito boa, porém uma Bíblia para estudo, não é uma Bíblia para você levar para a igreja. Ela vai trazer uma linguagem bem mais resumida e vai ficar diferente do que os irmãos estão lendo lá. Tem uma Bíblia que eu desaconselho você a usar, é chamada Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NTLH. É uma Bíblia que está sendo muito distribuída nas igrejas, tá? Por quê? Porque essa Bíblia, ela força demais o texto. Ela tenta aportuguesar, por assim dizer, trechos, e isso acaba ferindo o quê? A linguagem original, tanto do hebraico quanto do grego, principalmente do hebraico, né? Então, não é uma Bíblia que eu aconselho você a ter para nada. A Nova Tradução na Linguagem de Hoje não é uma Bíblia que eu aconselho você a ter para você estudar, para você levar para a igreja, para você ler numa oportunidade, numa leitura devocional. O que eu aconselho você a ter essa Bíblia é a título de conhecimento, de você saber o que ela diz, você perceber a diferença dela para as outras Bíblias. Spoiler, né? Essa informação sobre a NTLH eu não dei na sala de aula hoje, estou dando aqui através desse pequeno resumo aqui. Bom, houveram outras versões também, tá? Além da versão do padre João Ferreira de Almeida. Uma curiosidade que eu falei em sala de aula, ele começou a traduzir a Bíblia, ele tinha 16 anos de idade, tá? Bom, tiveram outras traduções, tá? Teve a versão do padre português Antônio Pereira de Figueiredo, mas é uma tradução que não carece de muita confiança. Também nós tivemos a tradução chamada versão de Matos Soares, que também foi um padre brasileiro. Ele traduziu direto da Vulgata, ou seja, direto do latim, e é uma tradução que, como é que a gente pode dizer, falta muita... Ela não é uma tradução fidedigna, uma tradução que deixou muito a desejar. Bem, nós sabemos que a Bíblia ela é composta por livros, por 66 livros, né, que vai de Gênesis até Apocalipse, que compõem o cânon bíblico. O que é o cânon bíblico? Os livros considerados inspirados pelo Espírito Santo, que são considerados palavras de Deus. Porém, existem os livros apócrifos. Bom, expliquei isso hoje também. O que são os apócrifos? São livros que, ao contrário dos livros que fazem parte do cânon, que são considerados inspirados, os apócrifos são ao contrário. Eles são considerados livros não inspirados. Tá bom? E melhor dizendo, faz uma distinção da nossa Bíblia para a Bíblia da Igreja Católica. Na nossa Bíblia tem 66 livros, tá? E na Igreja Católica tem 7 livros a mais que não tem na sua Bíblia protestante. Se você já foi católico, talvez você já tenha visto algum desses livros. O primeiro deles é o livro de Tobias. Você já leu o livro de Tobias? Pois é, o livro de Tobias. O segundo, que vem logo depois de Tobias, é o livro de Judite. Você sabe quem foi Judite? Você já leu a história de Judite na Bíblia Católica? Logo depois, você tem um outro livro, não confunda, o nome dele é Sabedoria de Salomão. Né? Não é Cantares de Salomão, tá? É Sabedoria de Salomão, o terceiro livro que tem na Bíblia Católica, que é considerado apócrifo, tá? Esses livros que eu estou citando para vocês são considerados livros que não têm inspiração do Espírito Santo,
Então já citei 3, tá? Já citei Tobias, Judite e Sabedoria de Salomão. O quarto é o livro chamado Eclesiástico. Não confunda com Eclesiastes, tá? Eclesiástico. O quinto é o livro de Baruque. Já ouviu falar de Baruque? Pois é. O sexto e o sétimo é o livro que conta a história dos Macabeus. É primeiro Macabeus e segundo Macabeus. Então, a Bíblia católica, ela termina aí, o Antigo Testamento. Mas por que será? Será que a Bíblia católica tem esses livros e a igreja evangélica protestante não os aceita como inspirados? Vamos lá. É importante a gente entender uma coisa. Ser um livro apócrifo não significa que ele é um livro amaldiçoado, que é um livro proibido, não. Nós temos vários livros na história que são importantes e que não são inspirados, né? Você tem livro de matemática, livro de química, livro de história, de sociologia, livro de psicologia, que não são inspirados por Deus, são frutos do conhecimento do ser humano e nem por isso são livros amaldiçoados ou malditos. Mas quando se trata de livro inspirado, esses livros que nós citamos agora, esses 7 livros, está aí na apostila, não fazem parte do cânon bíblico. Por quê? Vamos lá. O problema começou na Septuaginta, lá na tradução da Septuaginta. Lembra aquela tradução dos 70? 70 homens traduziram a Bíblia do hebraico para o grego em 70 dias? Pois é. Quando eles estavam fazendo a tradução, eles observaram esses livros apócrifos que eu citei para vocês. E qual é a riqueza que a gente pode dizer desses livros apócrifos? Eles não são livros inspirados, porém são livros históricos. Alguns deles, como por exemplo o 1 Macabeus, é um livro que registra a história do chamado período interbíblico. Se você for na sua Bíblia, você vai observar que entre Malaquias e Mateus tem ali uma folha em branco, né? Representando 400 anos que ficou Deus em silêncio sem levantar nenhum profeta. E embora Deus não tenha levantado nenhum profeta, isso não significa que a história parou, que ela congelou no tempo. E quem registra os acontecimentos desses 400 anos é justamente o livro de 1º e 2º Macabeus. É uma leitura interessante, é uma leitura histórica, não é uma leitura inspirada. E quando os tradutores da Septuaginta começaram a observar esses livros, eles começaram a pensar o que esses livros contam a história deles, a história do povo judeu. Então vamos colocá-lo na Bíblia também. Esse é o problema. Isso desqualifica esses livros. É por isso que esses livros não estão no cânon da igreja protestante evangélica. Porque eles já não eram considerados pelo próprio povo judeu um livro biblicamente inspirado, com inspiração divina. Quando se foi fazer a tradução da Septuaginta, todos os livros do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, já estavam fechados. Então, quem acrescentou esses 7 livros foram justamente os tradutores da Septuaginta. E o que é interessante é que a Septuaginta, ela ficou durante muitos séculos, tá? Sendo a Bíblia principal lida. E, inclusive, meus queridos, só para vocês terem ideia, era o livro, né? Era o livro que Jesus lia. Jesus era um leitor da Bíblia. Jesus, ele leu os livros dos profetas maiores, os profetas menores. Jesus leu Tobias, leu Judite. E, enfim, isso indica uma coisa muito importante. Jesus, apesar de ser o próprio Deus e de estar como Filho de Deus, de ter a sua parte divina, foi necessário que ele estudasse, foi necessário que Jesus frequentasse as escolas rabínicas, por isso que ele era chamado de rabi. Rabi quer dizer mestre. E para você ser considerado um rabi, você tinha que estudar e depois ser reconhecido como uma pessoa que tinha algo a passar. Por isso, um rabi só era reconhecido em Israel se ele tivesse no mínimo 10 seguidores. Jesus tinha 12. Por isso que você encontra outros rabis na história de Israel ou com outros seguidores. Por exemplo, João Batista não era rabi, mas ele tinha seguidores. Então era muito comum naquela época, alguém que é considerado sábio, alguém que é considerado mestre, ter os seus seguidores. Tá? E um outro aspecto aqui que nós vamos entrar, que são os chamados livros pseudo-epígrafos. Tá bom? O que são esses livros pseudo-epígrafos? Isso aqui já é um adiantamento da próxima aula, da aula da semana que vem. Tá?
são escritos que foram feitos por, entre aspas, santos dos dois testamentos. Tá? Então, por exemplo, a maioria desses pseudo-epígrafos são livros que contam sobre o fim do mundo. Eles têm uma natureza apocalíptica, contando sobre o fim do mundo. E nunca ninguém deu credibilidade a esses livros, tá bom? Nenhuma igreja, nem mesmo a Igreja Católica. Tá? Só para você ter uma ideia, os principais do Antigo Testamento chegam a 26 livros diferentes. Tá? E no Novo Testamento, vou dar só um exemplo para vocês. Existe o Evangelho segundo Pedro, existe o Evangelho segundo Maria Madalena, existe o Evangelho segundo os egípcios. Então escreveram muita coisa no Novo Testamento como se fosse algo inspirado por Deus, e não era. Por isso que é chamado pseudo-epígrafos. Tá? Eles são cheios de histórias sem base bíblica nenhuma, tá? E histórias até indignas de Jesus e dos seus apóstolos. Histórias que ridicularizam Jesus. Pra você ter ideia, alguns desses pseudo-epígrafos apresentam Jesus como homossexual, apresentam Jesus como um homem que casou, que teve filhos, totalmente fora daquilo que os textos originais da Bíblia eles vêm relatando para nós a respeito da vida de Cristo. Bom, nós estamos falando aqui de uma época de literatura, muita literatura, e alguns livros daquele tempo foram perdidos, tá? E esses livros escritos por profetas daquela época, tá bom? Livros de maior ou de menor valor, mas que são citados na Bíblia. Por exemplo, o livro das guerras do Senhor. Ele é citado lá em Números, capítulo 21, versículo 14. O livro dos justos, ele é citado em Josué. Outro livro, o livro As Crônicas do Profeta Natã. O profeta Natã é citado lá em 1 Crônicas, aquele mesmo profeta que mostrou para Davi o seu pecado. As Crônicas de Gade, o vidente. As profecias de Aías, o selonita. As visões de Ido, o vidente. Lembrando aqui que vidente era profeta, tá? Não era essa ideia, igual você vê lá as visões da Raven, não, tá bom? Era profeta de Deus. Então, havia muito conhecimento que se perdeu daquela época. E aí fica uma pergunta, né? Isso que não quer calar. Como é que nós podemos ter certeza de que a Bíblia, quando ela está hoje aqui nas nossas mãos, que ela é completa, que ela é inteira, que ela é a boa, perfeita vontade revelada de Deus para nós? A gente pode raciocinar da seguinte forma, né? Da mesma forma que esses livros que não tinham inspiração nenhuma, eles foram deixados para trás, é a prova de que eles nunca deveriam ter feito parte da Bíblia Sagrada. Na verdade, a manutenção dos 66 livros, de Gênesis até Apocalipse, confirmam o que a própria Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 e o 25. A palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. O que é do homem ficou para trás, se perdeu no tempo. Mas o que é de Deus, o que foi escrito como palavra de Deus e continua sendo mantida como palavra de Deus, está até os nossos dias. São os 39 livros do Antigo Testamento, escritos na língua hebraica e aramaica, e os 27 livros que compõem o Novo Testamento, escrito na língua grega. Sendo assim, nós fizemos um apanhado da história da Bíblia, e algo importante que a gente poderia dizer: nunca ninguém morreu porque carregava algum tipo de literatura como a Bíblia. Até hoje pessoas morrem por conta de possuírem uma Bíblia, né? Como disse certa vez alguém, chega numa penitenciária e distribua livros de literatura, volte dali a 4 anos, você vai continuar tendo ali ladrões, assassinos, traficantes, conhecendo um pouquinho de literatura. Mas vá lá numa penitenciária, vá lá num complexo de presos e distribua Bíblias. Volte daqui a 4 anos e ali certamente você vai ter uma igreja, você vai ter homens convertidos pelo poder da palavra de Deus. O poder de transformação da Bíblia, ele é inegável. E embora nós venhamos trazer todo esse registro histórico de preservação, de tradução, de divisão, de manutenção da Bíblia,
precisamos lembrar que a Bíblia não é um livro de história, não é um livro de geografia e não é um livro de ciências. A Bíblia é um livro de fé. E nós cremos nela como única e verdadeira palavra de Deus. E daí surge uma pergunta, né? Por que nós devemos estudar a Bíblia? Primeiro, porque ela é a luz que ilumina o caminho do cristão. Ela é alimento espiritual, ela que nos mantém de pé, é ela que nos faz crescer. Ela é o instrumento que o Espírito Santo usa para operar nas nossas vidas. Por isso nós precisamos ter responsabilidade na leitura da Bíblia Sagrada. Né? Nós precisamos ter entendimento de que nós não resistiremos aos ataques de Satanás, à luta da carne que nós enfrentamos todo dia, aos ataques de pessoas que se dizem amigos e não são, se nós não estivermos arraigados na palavra de Deus. Eu concluo aqui esse pequeno resumo. Peço que você não falte à próxima aula, tá? Estaremos concluindo a apostila, exibindo um vídeo, fazendo uma avaliação para caminharmos para a próxima matéria, que é Pentateuco, onde finalmente vamos mergulhar na palavra de Deus. Vamos entrar no livro de Gênesis, né? Números, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, e começar a mergulhar nesse livro tão precioso, tão cheio de verdades, a fonte, a bússola, aquilo que nós precisamos para a manutenção da nossa vida espiritual, para nos alimentarmos, para nos fortalecermos e levar o Evangelho às outras pessoas, a Bíblia Sagrada. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.